Oi, gente, eu tô aqui esperando que daqui a pouco eu tenho médico e como eu cheguei um pouco mais cedo, eu vou aproveitar esse tempinho para conversar uma coisa com vocês. Olha só, eu recebi essa pergunta aqui nos comentários. Como Deus não ouve a oração do pecador se Jesus veio para os pecadores? Vamos então conversar sobre essa pergunta aqui hoje? Oi, gente, eu sou a Thay, seja muito bem-vindo de volta no meu canal. E antes de começar, eu quero agradecer muito a vocês. Já estou chegando a 7.000 inscritos, gente! Que legal, muito obrigado de coração. Agora minha meta é chegar a 10.000 inscritos. Vocês podem me ajudar? Então, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não se inscreveu, se inscreva para me ajudar. Combinado? Então, esse assunto aqui é polêmico. Vou até tomar uma água antes da gente começar. O que é orar, né? Orar é você conversar com Deus. É um momento ali que você vai adorá-lo por quem ele é expressar a ele a nossa gratidão, é o momento de colocar diante dele as suas necessidades, leve os seus questionamentos para ele, né, as suas dúvidas. E nós temos o privilégio de se achegar diante de Deus, Criador de tudo, de todas as coisas, de uma maneira direta, através de Jesus Cristo. Nós não precisamos da mediação de ninguém, apenas de Jesus Cristo. E pode ser a qualquer hora, qualquer lugar, sentado, em pé, dirigindo, no ônibus. Nós temos a liberdade de conversar com Deus através de Jesus em qualquer lugar. Mas Thay, deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo ele criou, é tudo dele, para ele é o dono de tudo. Por que eu devo orar então? Se ele já sabe do que eu preciso, se ele já sabe do que eu tô passando, se ele já sabe o meu futuro, por que eu preciso orar? Você precisa orar porque ele fala pra gente orar na palavra dele. É uma disciplina espiritual que ele manda a gente exercer. Se Jesus, que era Deus, ele orava, ele tirava um tempo do seu dia para passar sós com o Senhor nosso Deus, quanto mais a gente, não é? E Jesus, ele é o nosso modelo, sabe? Ele veio aqui pra Terra para nos ensinar como fazer as coisas. Sabe, tem uma passagem que diz assim, ó, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Isso quer dizer que nós não podemos só dar a ordem, falar assim, faz isso e pronto, acabou. Não, mas nós vamos mostrar o caminho para os nossos filhos, junto com eles, dando um bom exemplo através da nossa vida. E foi o que Jesus fez quando ele estava aqui. Ele nos ensinou sendo exemplo para nós. E a Bíblia também fala quando orar, e não assim, se você orar, ore dessa forma. Não, ele fala quando orar. Então, quer dizer que nós vamos orar. E Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele faz o sol nascer, a chuva cair para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus. Mas Deus, ele também é um Deus justo. E ele odeia o pecado. Ele odeia a iniquidade. Ele odeia o mal, a maldade. E na Bíblia você também encontra várias passagens que ele abomina o mal. Ele pune as pessoas que cometem o mal. Gente, todas as nossas ações, elas geram uma consequência. Ou é uma consequência boa, ou é uma consequência ruim. Você é que vai determinar que tipo de consequência que você vai ter para sua vida. Ele nos amou tanto que ele deu o seu filho Jesus para vir aqui na Terra, para morrer por nós. Ele teve que sacrificar uma pessoa perfeita para que hoje a gente pudesse usufruir dessa misericórdia, desse amor, sabe? Desse acesso direto com Deus. Vamos ler comigo aqui João 3,36. Diz assim, ó. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Deus, ele se ira. Ele fica irado de ver que as pessoas, elas fazem pouco caso do que Jesus fez naquela cruz por nós. E sabe, essas pessoas, elas serão punidas por isso. Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador?
Sim, ele ama o pecador. Ele enviou Jesus para o pecador, né? Porém, ele punirá o pecador se esse pecador não se arrepender de seus pecados. Você já ouviu essa frase, ó? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, certo? Então se é assim, tudo bem, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. E ele vai me perdoar, porque ele sabe que eu sou assim, eu tenho esse temperamento, Deus me fez assim. Então, ele vai me perdoar por isso. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso que você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é um manual, né? Quando nós compramos uma coisa, ela não vem com manual de instruções. A Bíblia é esse manual para nós. A Bíblia é esse livro de instruções que a gente pode ler e saber como a gente deve se comportar aqui na Terra. Em João 8:11, Jesus ele fala assim para a mulher que foi pega em adultério: vá e não peques mais. Você tá perdoada, tá? Você fez uma coisa muito errada e feia, mas você está perdoada, ok? Mas agora vá e não faça isso de novo. Continuar fazendo o que você sabe que é pecado, mas você acha que tá tudo bem? Que Deus é bom e que tá tudo bem viver nesse seu estilo de vida? Afinal, eu sou uma pessoa boa, eu pratico bondade com as pessoas, eu ajudo os pobres, tenho um coração bom. Mas você vive uma vida pecaminosa, mergulhada nos vícios. É um erro, é um grande erro. Mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, que a nossa natureza ela é pecadora. Olha lá o que está escrito em 1 João 1:8-10. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, certo? Porque Deus falou que todos nós somos pecadores, certo? E mostramos que não há em nós lugar para sua palavra. Sim, nós somos pecadores, de fato, o pecado ele habita em nós. Mas ter pecado no nosso corpo, ter essa natureza pecaminosa, não significa então que nós temos uma carta, um aval para viver uma vida pecaminosa. Isso não significa que nós devemos ceder às tentações. Em Tiago 1:14-15 diz assim: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, a gente é tentado, e se a gente cede à tentação, nós estamos em pecado, e isso gera a morte. Está escrito aqui. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Gente, entenda uma coisa. Somente quando eu concordo com os pensamentos e as tentações que surgem, eu peco. Quando Jesus fala, vai e não peques mais, ele está falando que nós podemos dizer não aos prazeres deste mundo. Que nós podemos vencer os desejos carnais. Gente, eu preciso ir, já deu meu horário, então depois eu vou continuar conversando com vocês sobre esse assunto. Voltei, gente. Deu uma escurecida, né? Porque, sabe, saí do carro, tava sol. Voltei, tá nublado. Curitiba, né, gente? Curitiba é assim. E eu comprei um cafezinho. Ó, nunca tomei desse aqui. Vamos ver se é bom. Tá, e você anda com Bíblia no carro? Não, eu só peguei porque eu quis gravar aqui, porque eu sabia que eu ia ter um tempinho, então eu falei, vou usar esse tempinho para gravar. Bom, continuando, vamos ver lá o que está escrito em 1 João 3:9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, olha isso. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Já vai lá para Gálatas 5:24-25. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito,
sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, o que ele fala aqui? Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as suas paixões e seus desejos da natureza humana. Se você crê que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus e que ele mandou o Espírito Santo para nós, para aqueles que crê na sua obra, na obra redentora da cruz, então, se você crê nessas coisas, você foi crucificado com ele e você se tornou uma nova criatura. Você morreu para sua natureza humana. Agora, Cristo vive em você. Tá chovendo. Agora, Cristo, o Espírito Santo, ele vive através de você. E agora você vive pela direção do Espírito. Bíblia agora, Colossenses, deixa eu ver, 3:5. Bíblia, gente. Tudo que a gente precisa saber está na Bíblia. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Antes de conhecer Jesus, você costumava praticar essas coisas, certo? Quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Cristo e se tornam semelhante a Ele. Se você crê na obra redentora de Cristo na cruz, você é uma nova criatura. Agora você pode se revestir dessa nova natureza e seja renovada à medida que você vai conhecendo Jesus. Como que a gente vai conhecendo Jesus, Thay? Aqui, lendo. Aqui a gente conhece Jesus, a gente conhece o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Aqui a gente conhece o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, que entristece o coração de Deus. E nós, sendo filhos de Deus, nós não queremos entristecê-lo, não é? Eu não quero entristecer o Senhor de jeito nenhum. Pelo contrário, eu quero agradar Ele cada vez mais. Eu quero ser a filha favorita do meu Pai que está no céu. Temos que matar a nossa carne, os nossos desejos humanos no dia a dia. Nós temos que nos livrar das práticas, dos hábitos que prejudicam a nossa caminhada com o Senhor. Se revista do Senhor Jesus. Deixe que o Senhor guie os seus passos. Como, Thay? Lendo a Bíblia, ore, peça ajuda, fala: Senhor, eu sou uma nova criatura, mas eu não consigo fazer nada por mim mesmo. Me ajuda, Senhor. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim e eu sei que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu creio em tudo que está escrito aqui na Bíblia e eu te peço ajuda, Senhor. Me ajude a ser uma nova criatura. Leia a Bíblia. Faça as coisas com intencionalidade. Existe essa palavra? Intencionalidade. Seja intencional nas suas escolhas, nas escolhas do seu dia a dia. Seja intencional na sua agenda durante a semana. Seja intencional em reservar ali um horário para você ler a Bíblia, para você orar. Seja intencional em deixar ali marcado um dia da semana para você jejuar. Porque o que acontece aqui nesse mundo onde nós estamos vivendo? O diabo, ele tem autoridade. A todo momento, ele quer nos vender a ideia de que a nossa alegria, o sentido da nossa vida estão nas coisas. A gente tá fazendo muito barulho. Eu não gostei de gravar fora de casa. Não vou fazer isso de novo. Mas vamos continuar. Vê lá o que tá escrito em Gálatas 5,16. Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Olha isso, gente. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Então, o que a gente tem que fazer para a gente vencer?
Deixem que o Espírito guie sua vida. Andar no Espírito significa ser obediente ao Espírito. Olha só, na versão NVI, por isso que é legal a gente ler outras versões. A minha que eu leio aqui é NVT. Mas eu dei uma olhadinha nesse versículo na versão NVI e olha só o que diz. Que de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele é ainda mais enfático. Se deixarmos que o Espírito guie a nossa vida, não vamos ceder às tentações. Logo, não iremos pecar, certo? Gente, deixa eu falar uma coisa. O diabo, o inimigo, tá? Vou falar o inimigo. Ele é muito poderoso. Ele é muito sedutor. Ele fala assim pra gente, ó. Ah, faça isso, isso vai ser bom. Isso vai ser muito prazeroso. Sabe de uma coisa? Você merece isso pra sua vida. Você merece essa experiência. Você não pode perder essa oportunidade. Você não pode perder essa experiência. Isso vai te fazer muito bem. Mas, quando ele acerta o alvo, quando ele consegue o que ele quer, de poderoso e sedutor, ele vai para acusador. E daí ele pega e começa a te acusar. Viu? Você é uma pecadora. Agora você está preso nisso. Você não vai mais sair disso. Agora Deus te odeia. Você está preso nesse pecado e Deus não vai mais ouvir você. Sai de Deus. Eu caí. Eu estou em pecado. Eu estou mergulhado na pornografia. Eu fui infiel ao meu marido. Eu peguei um valor que não era meu. E agora Deus não vai mais ouvir as minhas orações? Porque Deus não ouve a oração do pecador. Então quer dizer que Ele não vai ouvir as minhas orações? Agora você tem dois caminhos. Você tem duas escolhas. Tá lá em Provérbios 28:13. Você pode encobrir os seus pecados e continuar vivendo neste mundo. Ou você confessa e abandona essa vida. Confessa e abandona, são essas duas ações, confessar e abandonar. Se você confessar e abandonar, Deus está pronto para te ouvir. Ou você pode ocultar esse pecado e continuar vivendo a sua vida. Neste caso, Deus não vai ouvir as suas orações. E, gente, escuta uma coisa, não coloque a culpa no diabo. Não coloque a culpa em fulano. Ah, eu fiz isso porque meu marido é assim, ele agiu dessa forma. Ah, eu fiz isso porque o diabo me tentou, isso é tudo culpa do diabo. Ah, se não tivesse acontecido isso na minha vida, eu não teria feito isso. Não coloque a culpa nas pessoas, não coloque a culpa nas circunstâncias. Você decidiu, você que fez, entendeu? A gente não pode, a gente tem que parar de culpar as pessoas pelos nossos erros. O ser humano, ele é responsável pelos seus atos. Por isso, nós devemos viver a vida vigilante. A Bíblia fala, vigie e ore, porque o diabo anda ao derredor. E você pode pensar o seguinte, você acabou de sair de um vício, por exemplo, da bebida, por exemplo. Eu estou bem, eu fui liberto, graças a Deus, eu tô super bem. E você passa ali bem alguns meses, sei lá, um ano você passa bem. Você pensa assim, não, só uma cervejinha, não tem problema nenhum, eu fui liberto, a cerveja não me domina mais. Então você pega uma cervejinha, daí você pega, compra no mercado uma cervejinha. Gente, você abriu a brecha para o diabo entrar. Então, seja vigilante. Você tem o domínio, você tem o controle sobre as suas ações. Por quê? Como assim eu tenho controle? Você tem o controle. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As tentações, elas vêm todos os dias, elas vêm todas as horas. Por isso, nós precisamos nos agarrar a Deus, nos agarrar à palavra de Deus, para quando vir a tentação, a gente conseguir expulsar ela. Você não vai me vencer. Eu sou forte porque o Senhor me faz forte. Eu não vou fazer isso porque eu não quero entristecer o meu Deus que habita em mim. O meu corpo é a casa do Espírito Santo. Eu não vou pecar contra o Senhor porque eu não quero entristecer o meu Deus. Eu já venci essa tentação. Essa tentação já foi crucificada com Jesus na cruz. Você pode vencer. Você vai vencer porque você é uma nova criatura. Então, o Senhor não responde à oração de um pecador? Depende qual caminho você escolheu. Encobrir os seus pecados, vivendo aqui satisfazendo os seus prazeres, achando que no final Deus é amor e que Ele vai te perdoar?
Ou você escolhe o caminho de confessar e abandonar? Confessar e abandonar a prática pecaminosa. Sendo assim, se você escolher esse caminho, sim, Deus vai ouvir a tua oração, sim. Mas vai e não peques mais. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Ó, já tá sol de novo. Curitiba, gente. Olha lá, vou mostrar para vocês. Não vou. É isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter sido clara. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bye!